Olá pessoal, eu sou Newton Gomes, aqui de CPA Informações Empresariais. Nós estamos dando sequência aqui à gravação de uma série de vídeos a respeito da reforma da Previdência. Esses comentários nossos, claro, sempre com base na proposta de emenda constitucional número 6, que está tramitando lá na Câmara dos Deputados. Muito bem, eu gostaria de tratar de um assunto hoje que me parece interessante, que é, como nós sabemos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele desde o princípio ele tem insistido a respeito do regime, né, que nós atualmente nós temos o regime de repartição. Mas o Paulo Guedes, ele insiste na capitalização, diz que é melhor, certo, por várias razões, né? Então, eu queria dar mais ou menos um panorama a respeito do que nós temos hoje, a respeito do que seria a capitalização e os problemas que nós estamos encontrando. Comigo aqui é a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e eu tô junto com o Newton nesse vídeo para falar sobre esse sistema de repartição e de capitalização. Bom, atualmente o Brasil adota o sistema de repartição e nesse sistema todas as contribuições são destinadas a um grande fundo cujo saldo é utilizado posteriormente para o pagamento dos benefícios previdenciários, ou seja, aposentadoria, pensão, etc. Há nesse modelo uma espécie de solidariedade em que os trabalhadores ativos financiam os benefícios dos inativos, sendo o sistema financeiro tripartite, em que o trabalhador, a empresa e o tributo financiam a sua manutenção. O maior problema desse sistema, segundo os críticos, é a questão demográfica, pois o brasileiro vive cada vez mais e, portanto, recebe aposentadoria por mais tempo e a fertilidade diminui cada vez mais. Então, portanto, há cada vez menos trabalhadores ativos. Somam-se isso aos outros fatores, como, por exemplo, a crise econômica, os regimes simplificados, a sonegação, as inadimplências e as renúncias fiscais. Muito bem, então na realidade, por essa descrição rápida aí, nós acabamos percebendo que nós temos um problema seríssimo. O país tem um problema, né? A Previdência está falida, a Previdência adota esse tal regime de repartição, mas acabou não dando certo. Talvez as maiores causas, sem outras, claro, mas as maiores causas é aquela história demográfica, né? O brasileiro vive mais tempo do que vivia anteriormente e nascem bem menos crianças. Então, como o trabalhador ativo contribui, financia para o pagamento do trabalhador inativo, do aposentado, então como tem menos gente trabalhando, porque nasce menos, e como o aposentado está vivendo mais, então ele vai ganhar muito mais, então isso é realmente um problema. Em decorrência disso, quando o governo mandou a PEC 6 lá para o Congresso, a gente notou que uma das passagens, já comentamos aqui, que uma das passagens é a questão da capitalização. Vejam, a ideia na PEC é mudar do sistema de repartição, que todo mundo colabora para um fundo, para o sistema de capitalização, né? Então, o que o ministro da Economia lá, o nosso Paulo Guedes, diz a respeito? Não, é muito vantajoso, tal, né? Ele está dizendo, inclusive está lá, que no sistema de capitalização, quando o trabalhador, por exemplo, na empresa, recebe o desconto da sua contribuição, hoje vai para um fundo, para o INSS. Na capitalização, não. Aquele desconto dele vai para uma conta dele que vai ter no banco, num fundo, qualquer coisa assim, né? Algo meio parecido como o fundo de garantia por tempo de serviço. Só que o fundo de garantia é pago pela empresa. E nesse sistema de capitalização, não. É descontado do trabalhador, do empregado, do autônomo. Então isso vai para uma conta desse. Algo parecido. Claro, segundo o raciocínio do Paulo, não haverá déficit. Por quê? Porque o trabalhador vai pagando e quando ele aposentar, ele vai pegando de volta, pegando de volta, pegando de volta. Então, em princípio, né, por ponto de vista da lógica aritmética, está tudo bem. Nunca haverá débito. O grande problema é que esses pagamentos que o trabalhador faz ao longo do tempo,
ele não é suficiente para pagamento das aposentadorias que ocorrerão depois. Isto é, o trabalhador vai colocando na poupança, né? O Paulo está chamando isso aí de uma poupança. Ele vai colocando numa poupança, vai aplicando, vai rendendo juros, tal, tal. Ok, chega num ponto, ele aposenta. Aí aposenta, começa a sacar daquela conta. Mas como ele vai viver mais do que normalmente, o que vai acontecer? Chega uma hora, ele vai acabar o saldo da conta e ainda ele está saudável, está vivendo, tal, tal. E aí, quem que vai pagar essa conta? Este é o grande problema, né? Esse sistema de capitalização, segundo as discussões, já existe em 30 países do mundo e dessas 30 países, 18 países estão com problema, né? Porque o Chile, que é o caso mais dramático, o sistema de capitalização foi implantado há 10 anos atrás, inclusive o Paulo, né, o nosso ministro estava lá. Paulo Guedes estava no Chile naquela época lá, né? E foi implantado, não por ele, mas ele ajudou a implantar, e só que agora tem problema porque o aposentado chileno está ganhando um valor pequeno porque o seu depósito ao longo do ano ficou pequeno. Então, existe uma vantagem, porque não tem déficit, não tem disso, mas existe uma grande desvantagem, que é essa história de ter muito pouco depósito lá para a sobrevida que o aposentado vai ter, que esse é o grande problema. Muito bem, existem algumas soluções para resolver isso aí, né, Júlia? E quais são essas possíveis soluções? Bom, alguns defensores da ideia da capitalização falam sobre a possibilidade de se cobrar uma parte das contribuições da empresa, num sistema parecido com o de repartição que é o atual. Mas isso tem sido objeto de muitas críticas dos opositores. E outros ainda preferem a introdução de um imposto sobre a movimentação financeira, que é uma solução que é sempre combatida por lembrar da CPMF. Isso, os especialistas nessa área previdenciária e que são a favor da ideia da capitalização, eles dizem o seguinte: olha, é muito fácil. Nós implantamos a capitalização em que o próprio trabalhador vai na conta dele. Só que depois nós colocamos que a empresa faz mais um aporte, né? Mais ou menos como algumas empresas aqui no Brasil, tem grandes empresas que tem aquela previdência complementar, né? A pessoa trabalha, vai descontando, vai depositando lá no previdência complementar e a empresa onde ele trabalha complementa, coloca um valor igual, ou maior, ou menor, mas enfim, coloca um valor. Ora, o que resolveria isso? É claro que os depósitos efetuados pelo trabalhador ao longo da sua vida profissional será tudo que foi descontado dele, está na conta dele, e além disso, a empresa onde ele trabalha, onde ele presta serviço, ainda complementaria aquele valor, né? E é por isso que se chama exatamente de previdência complementar. Então, talvez essas pessoas que defendem isso seria uma solução, uma complementação pelo empregador, pelo trabalho, tal, tal. E além disso, colocam outras soluções, como por exemplo, criar um imposto sobre movimentações financeiras. Essa é uma ideia muito antipática, né? Porque a gente já passou por um tempo na CPMF e quando fala em movimentação financeira arrepia todo mundo, mas é uma ideia, né? É uma ideia que tem sido colocada na pessoa, não, vamos fazer aí o imposto sobre movimentações financeiras e aí soma-se ao que o cara deposita. Tal. Enfim, existem várias soluções, mas todas essas soluções têm sido muito criticadas. Tanto isso é verdade que o sistema de capitalização está previsto na PEC, na proposta de emenda constitucional número 6, a PEC rodou lá na comissão especial e o relator, nós vimos aí na semana passada, o Samuel Monteiro, o que ele fez? Ele excluiu, no seu relatório, ele excluiu o sistema de capitalização, né? Porque há sei lá, uma antipatia no país todo a respeito disso, e também muito desconhecimento, né? Então,
Por que o sistema de capitalização ficou fora do relatório do Samuel Monteiro, Juliano? Bom, ele ficou fora pelo argumento de que não é um modelo mais adequado para um país cujos trabalhadores têm baixo rendimento, além de ter um custo elevado de transição. Tá, então vejam, aqui tem um outro problema que eu não me referi ainda, que é o custo elevado de transição. Vamos raciocinar comigo, vai? Os brasileiros estão todos no regime de repartição. Supondo que ele tenha que ir para o regime de capitalização, o que vai acontecer? A partir de determinado momento, tudo que ele arrecada vai para a conta dele, ok? Para a conta dele. E quando ele aposentar, e aquele tempo que ele pagou na repartição? O que vai para essa transição? Né? Isso daí é um negócio muito perigoso. Fala-se, por exemplo, que alguns países são astronômicos, milhões ou bilhões para pagar essa transição. Isso é um grande problema que tem tal, né? Bom, então, é bom lembrar que o relatório do deputado Samuel Monteiro foi lido lá na comissão especial e agora tem que ser aprovado lá pelo plenário da comissão. Segundo o presidente da comissão, ele falou, olha, nós temos 2 sessões e depois de 2 sessões nós vamos começar a votar o relatório. Bom, uma das sessões, a leitura foi na semana passada, uma das sessões após a leitura foi na sexta-feira. E hoje, se a sessão for normal, hoje de votação, serão 2. Então é provável que amanhã, terça-feira, dia 18 de junho, comece a discussão do relatório, né? Se porventura esse relatório acaba sendo aprovado na comissão, então o que vai acontecer? O relatório vai ao plenário. Aí plenário da Câmara, 513 deputados, 2 turnos de votação, não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. Vamos esperar por mais atualizações. Bom, queria lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br, e se você quiser entrar em contato com a gente pelo telefone, o DDD é 15 3219 4822. E além disso, temos as nossas redes sociais pelo @netcpa, você pode encontrar a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, eu gostaria de avisar então que nós estamos perseguindo aqui, monitorando a tramitação agora, para votar o relatório agora, que não vai demorar muito, e logo depois a tramitação lá na Câmara dos Deputados, mas no plenário, né, que são 513 deputados. Você sabe que nós temos um problema aqui no Brasil, que é o seguinte, né, lá no Congresso são 513 deputados, mas muitos dos deputados, eles são do Norte e do Nordeste. E lá no Norte e no Nordeste existe um respeito muito grande das festas juninas. Isso quer dizer que os nossos parlamentares, quando tem festa junina, eles raramente aparecem lá no Congresso Nacional, né? Porque eles estão dançando quadrilha lá, comendo quentão, pipoca, essas coisas, com seus eleitores. Então, sei lá, há uma esperança de que realmente essa discussão se dê aí nas épocas das festas juninas. Embora porque agora, nessa semana, nós temos um feriado, eu acho que na quinta-feira, talvez, né? Na quinta-feira tem o feriado de Corpus Christi. Então tem o feriado essa semana, e na semana que vem tem São João, São Pedro, Santo Antônio, festa junina no Nordeste, né? Então vejamos o que isso vai acontecer. Mas de qualquer forma, nós estamos perseguindo essa tramitação, então logo tenhamos notícia a respeito dessa PEC, a gente vai estar contando aqui para a gente perceber exatamente até onde nós vamos com essa reforma da Previdência. Muito obrigado.